São João 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, que um pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhes não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirados? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, que este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pai Celestial, estamos diante de Ti, na presença do sol para o amadurecimento. Nesta manhã linda de ressurreição, Pai Celestial, nós agradecemos por estarmos dentro dos Teus planos, Pai, por sermos parte de Ti. Senhor, ajuda-nos e abençoa cada filho, a cada filha. Batiza com o Espírito Santo, dê um novo nascimento, uma mudança, Pai. Ó Deus, ajuda cada filho e filha aqui nesta manhã, com a mensagem, a palavra que prepara para o arrebatamento, Pai. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus os abençoe. Eu estava ouvindo a mensagem e citou 3 classes de crentes. Me chamou a atenção. A gente às vezes pensa que as 3 classes de crentes é das denominações, é da primeira e segunda etapa. Também tem, né? Mas 3 classes de crentes na terceira puxada. O irmão Brana mesmo disse que em todo ajuntamento religioso existem 3 classes. 3 classes de crente. E nós temos a mensagem tanto na voz do irmão Brana, essa mensagem de 3 classes de crente, quanto em livro, que ele detalha, ele mostra os crentes do Antigo Testamento, os verdadeiros crentes, os falsos crentes, os incrédulos. Porque o incrédulo ele não esquenta banco. O incrédulo, quando ele escuta o que ele não gosta, não crê, ele vai logo embora. E às vezes a gente vai em busca do incrédulo, trazer de volta ele, né? Mas ele é incrédulo. Ele nasceu incrédulo. Foi gerado incrédulo.
Talvez ele pode crer em alguma coisa, mas ele não foi feito para crer em toda a palavra de Deus. Eu estava pensando também em crise financeira. O mundo está passando por isso. Os ricos estão passando por isso. A crise financeira. Todo o mundo está sendo atingido. Sabemos que Roma tem todo o ouro do mundo e o judeu tem todos os bônus. Sabemos que haverá um pacto financeiro entre Roma e os judeus, né? Como disse o irmão Brando na mensagem 3 Classes de Crente, essas coisas não nos interessam. Você já viu falar? Isso não nos interessa. O que nos interessa é o arrebatamento. Às vezes a gente se preocupa tanto, né, em conhecimento sobre essas coisas. E são coisas boas, bonitas. Você falar sobre Israel, você falar sobre a crise econômica. Agora, se você estiver passando por uma situação financeira ruim, hoje, qual é o segredo? Qual é o segredo para sair de uma crise financeira? Para o cristão, é dando para Deus. Esse é o segredo. Você quer vencer uma crise financeira, você começa a dar tudo para Deus. Porque Deus, ele abre a janela do céu para você. Você, não somente seus dízimos, mas você começa a multiplicar suas ofertas para Deus. Quer sair da crise financeira? Começa a dar para Deus. Isso aí é um grande testemunho, isso aí é verdade. Amém. Você começa a dar para Deus. Porque às vezes a gente tem um costume de trazer para igrejas as moedinhas, né? O falecido pastor Nelson pegou a primeira mensagem lá na Pará. Aí ele falou sobre isso aí. Nunca esqueceu, temos até a fita, né, que ele pregou. É só aquelas... Não, nós temos que aprender a dar. São Paulo fala isso aí, quando ele estava falando sobre, em Atos dos Apóstolos, parece no capítulo 20, verso 28, se eu não me engano, que o melhor é dar do que receber. Então é fácil para o cristão sair da crise, dar para Deus. Porque a gente entrega o dízimo porque não é nosso. Mas quando vamos entregar a oferta, a gente tem pena de dar uma oferta grande. Porque aí você está mexendo no que é seu. Aí é onde Deus realmente te prova. Você semeou pouco, você colhe pouco. Você semeou muito, você colhe muito. Aí é onde está a sua fé nisso. Isso não quer dizer que você vai ser salvo por isso. Você vai ser abençoado. E vai ser abençoado grandemente. As pessoas do mundo são abençoadas, aprenderam sobre isso. As pessoas no mundo, as pessoas nas denominações são abençoadas. A gente tem uma série de testemunhos sobre isso. Uma série mesmo. Eu posso levar você a pessoas que nada tinham, mas aprenderam a dar. Começaram a investir na obra de Deus. É um negócio. Está numa crise. Às vezes a viúva, Jesus contou em São Lucas 21, que ela deu tudo que tinha. Os ricos deram do que sobrou. Eles deram mais do que ela. E ela deu mais do que eles. Diante de Deus, Deus nem recebeu as ofertas deles. Porque ele estava dando o que tinha sobrado. Olha o segredo. Ela estava dando todo o sustento. Eles estavam dando do que estava sobrando. Por que não somos abençoados? Porque estamos dando o que sobra. Está sobrando R$2, a gente dá na oferta. A moedinha que a gente dá na oferta. R$10 a gente dá na oferta. Está sobrando R$100, a gente dá na oferta. Não é assim. Uma medida
que medides, serão medidos, né? São Mateus 7. Então, você tem que saber que você mede a Deus. Deus não é um qualquer um. Então, nós temos que aprender isso aqui. Aqui é uma bênção material. Dá para Deus. Começa a dar. Olha, eu recebo da mão dos irmãos, é de poucos irmãos, eu posso até apontar, saber quem é. Ofertas para a voz de Deus. Nós somos aqui contribuintes para a voz de Deus de muitos anos, mas não tem meia dúzia que colabora. Eu tenho que juntar um dinheiro para mandar, porque nós recebemos livros, nós temos um escritório que distribui mensagens, né? Primeira linha. Nós recebemos gratuito, mas nós temos que manter o escritório. O escritório é nosso. O escritório não é do irmão José Brando, o escritório é da noiva. Então, nós temos uma oferta, nós temos também uma oferta missionária. A gente viaja, atende os irmãos. Eu mesmo cheguei de uma viagem agora de noite, hoje de noite. Ontem de noite. Estava para Bom Jesus, Jaquirana, e saí de lá ontem de noite. Se você vai pela Bíblia, você também tem uma oferta de primícias que você tem que trazer para Deus. É somente você lendo que é o Espírito Santo, você vai ver que o povo de Israel trazia uma série de ofertas para Deus. Uma série de ofertas. Às vezes a gente não gosta de falar muito sobre isso aqui, mas a gente vê a dificuldade das pessoas e a gente sabe por que estão sofrendo. Diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles descobriram isso aqui, isso não vai salvar eles, só que vai abençoar eles. É uma bênção. Eu descobri a maneira de vencer a crise. E eu tenho que melhorar mais isso aí. Não, eu tenho essa prestação, tem aquela outra e tal. E aquela você tem que pagar mesmo. É o desafio que você tem que fazer com Deus. Você tem que fazer aquele desafio com Ele. Porque se nós formos infiéis, Ele vai permanecer fiel. Deus não é infiel. Então nós temos que realmente aprender. Nós temos aluguel, então a igreja tem que pensar nisso. Nós temos que ofertar. Nós temos, você vê, nós temos essas máquinas aqui. Eu estive no Uruguai essa semana buscando uma máquina, mais outra. Nós estamos transmitindo, nós temos internet, nós pagamos internet aqui R$120, R$22 por mês, pagamos a manutenção da hospedagem do site, os irmãos estão pagando, eles ofereceram para poder ofertar, para pagar a transmissão, né? Mas a gente vai se... graças a Deus nós nunca atrasamos aluguel aqui. Nunca. Porque são as ofertas. As ofertas de 2, 3. Já pensou se todos ofertassem mesmo? Todos mesmo? Às vezes uma igreja da mensagem de 1.000 pessoas umas 30, 40 pessoas que são fiéis. Umas 30, 40. Eu lembro o irmão Manabé Garcia uma vez falando sobre isso aí, ele disse, se você vai numa igreja batista de 50 pessoas aqui nos Estados Unidos, uma oferta da manhã é $5.000. Você vai numa igreja da mensagem nos Estados Unidos, $1.000.
de uma oferta especial. E se é uma oferta na salva, é menos do que isso aí. É o povo da mensagem. Eles não sabem o segredo de ser abençoado. Não sabem o segredo. Eu sei que eu estive lá nos Estados Unidos e vi. Preguei numa igreja enorme. E no final foi $1.000 de oferta. E uma igreja batista com 50 pessoas é 5.000. O povo não tem pena de dar para Deus. Também Deus derrama chuva sobre eles de bênção. E eu creio que às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vê o pessoal nosso no interior, eles são grandemente abençoados. Porque descobriram isso aí, a gente falou para eles e tudo, né? Deus, a sua fé tem que ser provada. Senão você vai estar sempre correndo atrás da máquina. Sempre patinando. Sempre você vai patinar. Vamos ir para a mensagem? 3 classes de crente. Há sempre 3 classes de pessoas no ajuntamento religioso: crentes manufaturados e incrédulos. Sempre esses 3, e ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado Ló, e Abraão, a igreja eleita. Agora, em Abraão não havia incredulidade de forma alguma. Ló já era a outra mensagem, vamos lá, diz que ele era um meio apostatado, nem era apostatado completo, era meio apostatado, né? Porque ele era um manufaturado. Agora, o Judas foi um manufaturado. Agora a gente vê dentro desta mensagem da terceira etapa, porque o incrédulo ele não fica. Então, no final fica 2 classes. Porque o incrédulo logo ele vai embora. O incrédulo vai embora até com o crucifixo. Eu fiquei meio assustado. Parece que é a igreja católica. Aí eu trouxe essa mensagem aqui, do Jeová Jireh, parágrafo 100, é onde o manufaturado fica trocando as suas antenas, né? Com o parágrafo 100 de Jeová Jireh, terceira parte. Um gentio levará o seu nome. Agora Deus tinha que trazer isso nesse dia. Jesus teve que trazer aquela mensagem em São João 6. Muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. E Jesus sabia que eles não criam. Jesus percebia que eles murmuravam. E Jesus sabia quem cria e quem não cria. Eles não eram discípulos dos fariseus, eles não eram discípulos dos saduceus, eles eram discípulos de Jesus. E eles já não andavam mais com ele. Aí você diz assim: não, mas se eu estivesse lá, eu andava com Jesus. Você andava com ele até que ele trouxesse essa mensagem. Muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Olha aqui, parágrafo 152 da mensagem 3 classes de crente. Porque veja que quando o sobrenatural se manifesta, produz 3 tipos diferentes. Você pode ver que o sobrenatural manifestou no Brasil e produziu os 3 tipos diferentes de crente.
três tipos diferentes. Porque o manufaturado, ele procura uma falha para ir embora. Ele procura uma falha. O incrédulo, aquilo que ele não crê, já vai embora. O manufaturado, ele procura uma falha. Foi o caso de Judas. O sobrenatural produz três tipos diferentes. Produziu lá no Egito, produziu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. Produziu todas as três classes. Justamente anotado aqui, até que nós simplesmente atravessemos a noite sem parar. O irmão Branco que anotou aqui. Nós podemos atravessar a noite mostrando essas coisas. O que produziu no Egito foi o sobrenatural. Produziu o crente manufaturado e o incrédulo. Nos dias do irmão Branco, a mesma coisa. Nos dias da esposa, é a mesma coisa. Você vai ver que há pessoas que eles não vão conseguir caminhar todo o tempo. Não. Eles são crente incrédulo. O incrédulo não vai até o fim. Ele vai até onde ele pode realmente ver as coisas. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora o manufaturado, ele entra até nos trovões. Ele é um Acã. Ele entra na terra. Ele atravessa o Jordão. Ele não luta. Ele não luta pelo novo nome. Ele não luta pelos 7 trovões. Ele não luta pela palavra. Não. Ele está buscando uma boa cunha de ouro, uma boa capa babilônica. É o que ele está buscando. Ele chega a entrar até na terra. Mas ele não vai lutar por isso. Porque às vezes as pessoas pensam que dentro da revelação, a mensagem não tem essa classe. Claro que tem. Ele tem que se manifestar aqui. Você pode ver bem que o incrédulo não suporta isso. O incrédulo não suporta. Agora o manufaturado, ele é como um falcão. Ele consegue voar. Mas há uma altura que ele perde as penas. Vai perdendo as penas. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Não, parágrafo 100, 3 classes de crentes. Tinha um outro parágrafo aqui. Olha só. Às vezes os crentes são postos à prova. O crente é posto à prova. Agora, Josué estava lutando pela promessa, pela terra. Acã estava procurando ouro, estava procurando despojo, estava procurando proibido, porque Deus tinha dito que não era para eles botar a mão em nada, porque a cidade estava amaldiçoada. Então ele estava buscando o amaldiçoado. É o que Acã estava buscando. E quando ele achou o amaldiçoado, ele escondeu.
Ele estava buscando aquilo que pertencia ao inimigo. Agora, nós estamos lutando por uma boa causa. Nós estamos lutando em comer o livrinho e reprofetizar, em divulgar essa mensagem. Porque os trovões nos dão a fé de rapto, é o que queremos. O que queremos é fé de rapto. Você pode ter uma boa vida financeira, ele deu segredos. Te deu o segredo. O segredo é aquilo, mas não te leva no rapto. Se você for infiel também não vai. De repente, houve problema no acampamento. A igreja começou a fracassar. É a condição da igreja nesse dia. Acã está no meio. Ele não está lutando. Ele está murmurando, ele está criticando. Ele é uma coisa manufaturada, ele nem é incrédulo. Ele é meio apostatado. Ele diz que Ló era desse jeito, era meio apostatado. Sempre existe 3 classes de pessoas. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Crentes, que esses são genuínos. Esses aí crê. Esses aí não buscam explicação. Vocês sabem que a coisa é verdadeira. Não pondera, não conjectura nada. Glória a Deus. Falsos crentes. Esses são os manufaturados. Porque o falso é aquilo que parece com o verdadeiro. É o ouro dos tolos. É aquilo que está bem polido. Brilha mais do que o ouro. É que está bem polido. E incrédulos. Os incrédulos se levantarão e irão embora. Os falsos crentes ficarão por perto um longo tempo. Fica um longo tempo. Ali estavam todas as 3, os incrédulos, o povo, os falsos crentes, o grupo que saiu por último. Mas havia um crente genuíno que não podia explicar aquilo. O povo quer explicação. O crente genuíno não pode explicar, ele só crê. Você pode ver hoje no mundo, hoje as pessoas querem explicação sobre o novo nome. Que Deus tem novo nome hoje. Quando João viu o que eram os 7 trovões, ele queria escrever. E a voz disse: não escreva. Nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus, como revelou os profetas e seus servos. Não escreva. Isso é nos dias da voz. E a voz vem e diz assim: um gentio levará o seu nome. E a voz vem e diz assim: BRANHAM, perfeição. Isso é a voz. O falso crente quer explicação disso. Ele quer ver estampado na parede. Mas Deus nunca parou para dar explicação. Ele falou a palavra, ele nunca parou para explicar. Mas havia um crente genuíno que não podia explicar aquilo. Eles nada sabiam sobre ele, porém sabiam que ele era a palavra. Aquilo era tudo.
Aquilo ali era tudo. A palavra diz, número 283, Jesus, seu nome na terra era Redentor. Ele venceu a morte, o inferno, subiu ao alto e recebeu um novo nome. O crente genuíno não quer explicação. Ele sabe que quando ele subiu, já não subiu com o nome de Jesus, já subiu com o nome do vencedor. Quando ele desce, em Apocalipse 10, ele já desce com o seu novo nome. Ele já não se chama mais Jesus, ele chamava Brana. E todos chamavam ele de Brana, ele não sabia que era um novo nome. Não sabia que era Jesus escondido. Preguei em Jaquirana ontem, Jesus Cristo escondido em Brana. Ele desceu, já não era Jesus, era Brana. Mas ele parecia Jesus, conhecia os segredos dos corações. Era o mesmo, aquele que estava com a mulher junto ao poço, mandando ela chamar o seu marido, dizendo para ela que ela já tinha 5 maridos. Agora, o crente, ele não sabe explicar isso, só que ele crê. Deus disse, está dito. Agora você veja bem que os discípulos de Jesus já não andavam com ele. Os discípulos de Brana já não andam com ele. Glória a Deus. São discípulos de Brana. Andaram com Brana. Comeram com Brana. E já não andam mais com ele. Quando eles ouviram a voz da esposa, e a esposa diz: o cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, o último elenco entrou para revelar os selos, Deus tem novo nome. Não, mas não é assim. Como é que não é assim? Se ele disse isso, o sobrenatural produz esses 3 tipos de pessoas: crentes. Mas eles têm facilidade para crer em 2. Quando saímos do catolicismo, viemos para o Evangelho, no catolicismo cria em 3 e mais um monte de santo. Viemos para o Evangelho para crer em 3 também na Assembleia de Deus. Viram para a mensagem, aí apareceu o grupo que não anda mais com Brana, trazendo 2, o pai separado do filho. E esse povo que se dizia andar com Brana, creram nisso. Isso é tão fácil para crer. São milhares de pessoas que creem no retorno de Brana ainda para revelar os trovões. Quando já está revelado, crê que Brana virá para revelar o novo nome quando já está revelado. Abraão foi um verdadeiro crente. Ele creu no impossível. Paulo descreve sobre ele, os romanos. Que crente foi Abraão? Velho, amortecido, fazia anos que não tinha mais prazer com a sua esposa. Aí Deus apareceu para ele, trocou o nome dele,
Em Gênesis 17, trocou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, foi lhe visitar. E lhe fez a promessa de um filho que ia sair dos seus lombos. Ele não titubeou, ele criou. Ele era crente, Sara riu, duvidou, era igreja. É que nós vemos a condição da igreja hoje indo. Mas Abraão não titubeou. Não fez pergunta para Deus. Como podia ser aquilo? Não. Creu. Por que ele creu? Porque o seu nome já tinha sido mudado. Ele tinha recebido o HM no seu nome. Agora, quando você recebe o HM no seu nome, no seu novo nascimento na mensagem, você não tem dúvida. Quando você não recebe isso aí, você vai duvidar, vai procurar, aí vai sair, vai em busca de um outro grupo, vai sair igual Caim. Caim, quando saiu da presença de Deus, foi buscar uma mulher, buscar uma esposa. A primeira coisa foi casar de novo. Arrumou uma igreja. Ele não podia ficar só. Ele saiu da presença de Deus. Nós vemos que aqueles discípulos saíram da presença de Deus. Aquela igreja saiu da presença de Deus. Os 70 saíram da presença de Deus. Judas saiu da presença de Deus no dia da ceia. Foi a última ceia. O Senhor lavou os seus pés. Lhe deu vinho, lhe deu pão. E ele se foi. Jesus disse: o que tens para fazer, faz agora. Ninguém entendeu, mas ele entendeu. O Criador sabia com quem falava. Falava com o próprio Lúcifer, encarnado em Judas Iscariotes. Que ali estava Jeová encarnado em Jesus. Ali estava o diabo encarnado em Jesus. Ele era um manufaturado, ele era apóstolo. E ele não era de primeira e segunda etapa, ele era apóstolo de terceira etapa. Nunca questionou a mensagem. É aquele que fica até o fim, até a ceia. Nós vamos ter ele até o fim. É o Acã. Ele sempre vai questionar a mensagem de um homem só. Ele crê em tudo. Ele sempre vai questionar aquilo ali. Mas ele não vai embora. Ele não é incrédulo. Ele é manufaturado. Tem aparência de piedade. E a ciência tirou as fotos, coisas tais, indagou acerca disso, provando sua palavra. Não é a sua palavra, é a sua palavra. Disseram: onde está isso? O que aconteceu? Eles não conseguem decifrar isso. Veja, isso não se faz escondido, é só consciência obscurecida. Nunca. Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na terra. Veja bem, quando Jesus esteve aqui, milhões de pessoas não souberam que ele esteve aqui. Milhões. A China mesmo não soube. Que é a civilização mais antiga do mundo. Nem os romanos que crucificaram ele sabiam que era ele. Nem os judeus. E quando ele subiu ao céu, ficou só 120 no Senado.
Sim, haverá milhões hoje que não entenderão. Dezenas de milhões deles. Olha, haverá milhões hoje que não entenderão. A ciência tirou a forma. O povo da mensagem está começando a ver essas coisas. Começando a ver. Mas será que eles vão entender isso? Será que eles vão crer nisso? Quando for falado para eles? Eles estão entendendo. Estão vendo, mas será que vão crer? Quando for mostrado para eles o que é. O que é o sétimo selo? Apocalipse 10 é o sétimo selo. Brana é o sétimo selo. Se Brana é o sétimo selo, o novo nome é Brana. Porque o sétimo selo é Cristo. É o livro. É Deus. Nós vemos que muitos hoje creem, não, aquele homem que foi Abraão, aquele era Elohim mesmo. Nos nossos dias, era o William Branham. Será que eles creem mesmo, quando for falado para eles a verdade, quando for declarado toda a mensagem, será que eles vão crer mesmo? Se o homem que foi Abraão era Branham, não era Jesus, era Branham. Agora Jesus mudou o nome, não é mais Jesus, era Branham. O que veio a Sodoma e Gomorra era Billy Graham e Ororó, Miguel e Gabriel. O que veio Abraão, Elohim, H-I-M. Que veio nesses dias era Branham, Deus em carne. Deus em carne chamava Branham, não chamava Jesus. Se Deus em carne chamava Branham, não chamava Jesus. E eles dizem, não, o novo nome não foi revelado, não. Mas como é que ele veio em carne com o nome de Branham? Será que ele tem 3 nomes? Jesus subiu com um novo nome, agora aparece aqui com o nome de Branham e outro nome. O novo nome, ele veio com o novo. Porque o problema hoje, para admitir isto, para admitir novo nome, Branham, você tem que dizer quem falou isso primeiro. Você tem que dizer quem falou, quem pregou primeiro. Aí não tem humildade. Tem gente que ora e tal, mas aí eu vou ter que dizer que foi o pastor, mas pregou primeiro isso aí. Não, aí, vamos deixar isso de lado. A humildade. É coisinha pequena. Não é coisa grande, não. É pequenininho, é um parafusinho só. Mas sem ele, meu filho, não vai. Ele que segura aquele motor ali. A humildade. Teve um que trouxe primeiro. Mas o manufaturado, ele vai estar junto, procurando a falha, procurando o defeito, porque ele é especialista em achar defeito. E às vezes a gente vai atrás do manufaturado, do incrédulo. O genuíno não sabe explicar, ele só sabe crer. O genuíno não aprendeu a explicar, ele aprendeu a crer. Vamos ver aqui.
mas haverá aqueles a quem isto é enviado. Eles entenderão, os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia, e eles farão proezas. Nós compreendemos isso, a hora em que estamos vivendo. Olhe para Sodoma agora, veja o que aconteceu. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Havia um grupo de pessoas que estavam esperando por um filho prometido. Nós cremos nisso. Esse era Abraão e seu grupo. Havia uma turma morna, Ló, meio apostatado. Ainda assim crente, lá em Sodoma, 3 classes de crentes. Mesmo assim era crente em Sodoma. Mesmo assim são crentes na denominação. Mesmo assim são crentes no catolicismo. Mesmo assim são crentes na primeira e segunda etapa. Era crente no Sodoma. Não era crente na tenda de Abraão. Não são crentes na tenda Abrana. Há sempre essas 3 classes. O povo de Cão, sem Jafé. Também crentes manufaturados e incrédulos. Eles estão por toda parte. Nós os encontramos em todo o grupo. Eles estão no grupo da terceira etapa. Eles estão em todos os grupos. Eles estão lá na primeira e segunda etapa. Que lá também tem crente genuíno. Nós estávamos lá. Há crente genuíno na primeira e segunda etapa. Há crente genuíno na denominação, que sai de lá. Nós estávamos lá. E nós éramos genuínos. Nós criamos naquilo ali com a alma, que aquilo era verdade, até que veio a luz e saltamos fora. Nós não éramos manufaturados lá, nós éramos genuínos. Nós nunca fomos incrédulos. Não, nós nunca fomos incrédulos. Sempre nós somos genuínos. No catolicismo a gente era genuíno católico. Na Assembleia, nós éramos genuínos na Assembleia. No mundo a gente era genuíno mundano. Era mundano mesmo. Tem gente que... o manufaturado, no catolicismo ele é um católico manufaturado. Ele vem para a palavra, ele também é manufaturado na palavra. Ele é incrédulo lá, é incrédulo aqui. Você pode ver que quando a verdade vem, o genuíno, ele aceita, porque aquilo é genuíno. Ele não conhecia outra coisa. Veja bem, Lutero era um crente genuíno. Estava no catolicismo. Wesley era um crente genuíno. Branham era um crente genuíno. Estava no catolicismo. Ele nunca foi crente manufaturado, Branham. Não, nunca foi católico manufaturado. Nunca foi batista manufaturado. Porque se veio manufaturado, sempre vai ser. Veja Judas. No ministério de Jesus era apóstolo manufaturado. Tem pastor manufaturado. Pastor incrédulo. Você pode ver que eles vão indo. Aí eles creem quase em tudo. Mas, como diz o parágrafo 100 aqui das 3 classes de crente, o crente é provado. O incrédulo também é provado. Tudo tem que passar no fogo. Manufaturado também é provado. Tem que passar no fogo. Olha aqui. Eles estão por toda parte. Nós os encontramos em todo o grupo. Por toda parte. Você os encontra. Esses grupos ainda estão aqui. Você tem que separar isso. Pode-se tomar isso direto através da Escritura. Simplesmente se encaixa perfeitamente.
Eles estão em toda parte. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos deparar com esses grupos, com essas pessoas. Agora, se nós tivéssemos uma mensagem que não prejudicava o incrédulo, nós estávamos cheios de incrédulo aqui. Se nós tivéssemos uma mensagem que não prejudicava o manufaturado, estava cheio. Você pode ver a igreja que está cheia de crente, que tem uma mensagem que não incomoda eles. Tem uma mensagem que não incomoda eles. Eu nunca vou esquecer que o pastor disse para o outro quando eu preguei o HM em Brasília. Só se aí pregar isso aí, vai ficar sem ninguém. Quer dizer, os incrédulos vão embora. Ele está cheio de incrédulos. Olha, nós nem devemos sonhar em pregar novo nome aqui, que eu vou ficar sem ninguém. Porque isso aí é doutrina do Osmar. Sim, o pastor disse isso. Eu preguei 2 anos atrás. E tirado, 2 semanas depois tirado da internet. Não vão ficar sem ninguém. O povo gosta dos manufaturados, gosta dos incrédulos. Porque o incrédulo é o maior número, né? O maior número é os incrédulos. Olha, você vai lendo essa mensagem aqui, falando de 3 classes de crente, e vai chegar no novo nome aqui. Você vai lendo ela, provando sua palavra, ele chega no novo nome. Ele chega na tenda de Abraão, recebendo Elohim, recebendo um novo nome, a promessa do filho prometido. Ló não está ali. Os sodomitas não estão ali. Não. Abraão, por fim, fica ele e Elohim. Nem Biligrã nem Ororó estão juntos. Quando ele intercede por Ló. Ele começa a interceder. E o Senhor disse, não tem lá 50, não tem 45, não tem 40. Nem tem 10. Nem a mulher dele cria. Nem a igreja de Ló cria. Veja bem, o que o manufaturado vai gerar? Vai gerar manufaturado. Porque ele gerou. Conseguiu tirar as 2 filhas dali. Mas ele não estava com Abraão. E nem veio para vizinhar-se com Abraão. O irmão José canta aquele hino. Ele era justo, mas não era eleito. Ele era justo, mas não era eleito. Se você quer saber em que condição a igreja está, observe como as mulheres agem. Ela é a igreja. Veja, imoral, indecente. Observe, veja onde a igreja está. Apenas observe isso. Veja. Apenas observe as mulheres. Você vê onde? Como suas mulheres se degradam e se tornam tão poluídas. É assim que sua igreja está. Veja o tipo, veja a condição. A mulher não tem mais o pudor, não tem mais a moral, não tem mais decência. Não tem decência. A mulher bota aquela roupa que cola no corpo, a mini saia, shorts. Às vezes o marido acha bonito. Marido crente santifica a mulher incrédula. Mulher descrente, ela deveria agradecer a Deus por ser santificada por aquele marido que é crente. E ele deveria dar graças a Deus por ser santificado por aquela mulher que é crente.
Porque a fé dele santifica os filhos impuros, descrentes. Eles são santificados. Aí nós vemos a condição hoje da igreja. A condição é os dias de Sodoma. A condição da igreja, o casamento. Eu tenho falado para a igreja, para os meus filhos, né? Como é que eu vou procurar casamento com uma descrente? Você vai procurar casamento com uma pessoa que não crê como você, né? Aqueles que já vieram para a mensagem de casado com descrente, tudo bem, você vai santificar ela. Agora você que está na mensagem vai procurar um descrente, mesmo que seja da mensagem, você tem que ver se ela crê. Você tem que ver se aquele rapaz crê mesmo. Mesmo que esteja na mensagem, você tem que ver se é crente, de repente não é. Condição, gente. Senão você vai se encontrar em Sodoma. Observe onde Israel está. Você vê a representação numérica do templo que estão? Deus não é mais adorado em 5, 7. 7 é perfeição. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Nasceu nas Filipinas o número 7 bilhões. Uma menina. Não foi um menino, porque a era é a era feminina, é a era da mulher. Israel tem 7 milhões de judeus lá. Vê a representação numérica do tempo em que estamos. Veja apenas, observe aqueles sinais e maravilhas. Se você, ou se seus olhos estão abertos, veja onde estamos. E aqui ele segue, como eu falei para você, falando de Abraão. Falando de Abraão, o verdadeiro crente. Ele não buscou explicação de Deus. Ele creu. Ele creu. Isso foi lhes imputado como justiça, né? Isso, olha, vai ter um filho, né? Deus deixou para falar para ele isso aí quando ele tivesse 100 anos, quando ele não tivesse mais força, tivesse curvado, quando Sara também tivesse bem velha. Ele veio falar essas coisas para nós agora. Quando não tinha mais força, não tinha mais vigor. Nós já estávamos buscando a ajuda das denominações para manter a igreja, com as campanhas de cura, com os trabalhos das vigílias. Aí ele nos deu o avivamento da esposa. Aí ele ligou os cabos, a luz dos trovões acendeu, do novo nome acendeu, do último eleito acendeu. Aleluia! Nesta hora, para esperar o Filho prometido, Jesus Cristo, que nós encontraremos nos ares. E só vai uma família, não vai duas. Só vai uma família. Nos dias de Noé só foi a família de Noé. Hoje só vai a família Brana. Não vai mais do que uma família. Não vai a família da Assembleia, nem da Universal, nem da Católica. Não, é a família espiritual Brana.
Não é natural, não. Que tem muita gente grana. Não é natural, o registro. Essa é espiritual. Essa aqui foi gerada pela palavra, pela mensagem desta hora. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, como disse o profeta de Deus, temos que ver em que classe estamos. É o nível da fé. Com a mensagem que o Senhor tem nos trazido nesta hora e nesse dia. Pai, abençoa teus filhos. Amém. Abençoa tuas filhas. Abençoa teu povo. Nós te agradecemos nesta hora. Te louvamos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe. Quarta-feira estamos aqui. Mais um culto. E estaremos transmitindo o culto de quarta-feira. O culto de hoje vai estar na internet agora de tarde. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, hoje à tarde nós teremos culto de ceia em Caxias do Sul, ali no bairro Santa Corona. Estamos despedidos no nome do Senhor.